André, a gente precisa falar do Eduardo Bolsonaro, né? Sempre um assunto muito palpitante, um assunto muito relevante que eu sei que a audiência gosta muito, né? Vou trazer dois vídeos dele aqui, uma entrevista que ele deu para o Paulo Capelli. Tá rendendo essa entrevista. Ele deu faz um ano essa entrevista e tem corte até agora. Então foi na quarta-feira, se não me engano, e tem uns cortes aqui muito bons. Primeiro ele falando sobre ser presidente do Brasil. De novo essa merda. Cara, não cansa, não? Papo, cara. Não cansa, não cansa. Ser presidente do Brasil e depois sobre o Lula ter falado que ele foi o camisa 10 dele, né? Porque a popularidade do Lula cresceu muito depois das falas do Eduardo Bolsonaro e de todo esse pedido de taxação, de Magnitsky, né? Primeiro vamos ver o Eduardinho, o Bananinha, falando sobre se ele concorre a presidente mesmo e como é que vai ser, né, essa candidatura EAD, à distância, né? Um fugitivo, diz ele que está exilado, mas a gente sabe que está fugitivo. Vamos ver aqui. Deputado, a sua candidatura à presidência da República no ano que vem está mantida? Sua pré-candidatura? Sim, Capelli, é o meu desejo, é o que eu quero, o que eu me inclino a fazer, né? Se eu tiver a oportunidade, eu assim procederei. E a gente sabe das dificuldades que nós temos, porque o Brasil não vive hoje uma situação normal. O meu trabalho de diplomacia internacional, que foi feito de maneira muito mais agressiva pela esquerda no passado, eu faço de maneira muito mais suave, apenas denunciando fatos de violações de direitos humanos no Brasil, mas esse trabalho, né, move o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte a me perseguir. Então a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos. Por qual partido? Mas uma coisa é fato. Por qual partido o senhor pretende se candidatar ao PL? Tem se mostrado ali uma certa resistência, né, de Valdemar e outros nomes ali. O senhor tem conversado com outros partidos também, né? Sim, tenho conversado por qualquer partido, né? A minha base eleitoral, ela não se preocupa muito com a questão partidária, desde que você não seja nenhum daqueles partidos radicais de esquerda. Mas o próprio presidente Valdemar, ele diz, né, de maneira reiterada, que vai seguir as orientações de Jair Bolsonaro. Então, se for o desejo do presidente Jair Bolsonaro, nós temos aí essa oportunidade. Tá aí o Eduardo Bolsonaro, né, André, falando da possível candidatura. Ele fala que tem um desejo, né? Eu também tenho vários desejos, André. Eu sei que, imagino que o senhor também, né? Eu tenho o desejo de ganhar na loteria, eu tenho o desejo que o Palmeiras seja campeão mundial agora no final do ano, eu queria estar lá. É um desejo que eu tenho, né? Desejo que todo mundo pode ter, aliás, como diria Gonzaguinha, eu acho, sonhar não custa nada, ou quase nada, ou foi Xuxa ou Arrelia, não lembro quem foi. André, como é que você vê essa obsessão do Eduardo Bolsonaro por ter ser candidato a presidente ainda do Brasil, depois de tudo que ele fez e de ser a pessoa com maior rejeição do Brasil entre os políticos? Ah, cara, ele assim, você acha que ele ia jogar assim o legado, né, que ele tem? Porque assim, eles se tratam como se fosse uma família real, né? Os Bolsonaros é a família real da extrema-direita, né? E ele é o dono do legado do trono. Então ele não vai, acho, pegar e falar assim, pô, Tarcísio, vou dar todo o meu capital político para você, porque o capital político dessas porcaria tudo é o Bolsonaro. Então você acha que ele ia deixar de mão beijada? E outra coisa aí, Bé, você viu o mais bizarro que o cara me fala? Que ele tá nos Estados Unidos divulgando, né, falando sobre questões de violação de direitos humanos depois da semana que a gente passou, né? É um filho da puta, né? A gente teve uma tragédia que aconteceu, né, uma chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, né, e o Eduardo Bolsonaro se pagando já há algum bom tempo, ele vem pagando de exilado e de um defensor dos direitos humanos ali, né, no colo do governo Trump, que nem no colo tá mais, porque é incrível, né, como parece que faz 3 meses, mas são 4, 5 dias que o Trump e o Lula se encontraram, tiraram uma foto junto, depois no dia seguinte o Trump parabenizou o Lula, né? E a gente tem tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E passa como se fosse uma coisa muito do passado, né? Mas ele também falou sobre o Lula ter colocado ele como camisa 10 do jogo, né? Porque a popularidade do Lula só cresceu. Né? Agora a gente tem com as tragédias, com a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, a direita, extrema-direita, tentando pegar o protagonismo disso, tentando roubar essa pauta para ela, né, e desqualificando o governo federal, né, mas antes disso tudo, o Eduardo foi considerado camisa 10 pelo Lula, e o Paulo Capelli perguntou sobre isso. Vamos ver a resposta do Bananinha
né, o que o Bananinha tem a dizer sobre ser considerado camisa 10 pelo presidente Lula. Vamos ver. Lida com essa avaliação de que seria o camisa 10 de Lula. Primeiro, se fosse isso tudo mesmo, o regime não estaria tentando me prender a todo momento, né? Você pode ver, o líder do PT, o Lindenberg Farias, foi quem pediu meu passaporte e no final acabou resultando aqui no meu exílio. Depois, né, uma vez aqui no exterior, a gente conseguiu atrair a atenção dos norte-americanos, né, com muito trabalho, mas muito sucesso, muito êxito, para que fosse dada a devida atenção ao Brasil. Vale lembrar, depois que o secretário Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills, deputado esse que uma semana antes eu estive com ele, né, depois que ele respondeu ao Corey Mills numa audiência pública na Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, dizendo que poderia sancionar Alexandre de Moraes, o Moraes desarquivou o meu caso e começou a me investigar por crimes que podem me levar a mais de 20 anos de cadeia. Então isso daí deles, né, é para tentar colocar a base da direita contra mim, ou tentar, talvez, né, do devaneio deles, me fazer mudar de ideia. Como se eu fosse refletir, achando que a minha conduta estaria errada, porque está incentivando, está melhorando a vida do Lula, e assim eu parasse de fazer. O senhor lida... É muito bom isso, né, André? Porque a gente vê um devaneio, um delírio e uma tentativa de se colocar como uma pessoa tão importante, né? Ele foi considerado camisa 10 e ele diz, nossa, consegui isso, aquilo. Não fez diferença nenhuma para o Brasil até agora, tá, Eduardo? Não sei, o Eduardo não está aqui no Brasil, ele não sabe que a gente tem outras coisas para resolver, tem prioridades, e que ele agora ficou meio que esquecido, né, André? Assim, ele saiu meio fora do jogo, né? Ele que estava sendo protagonista ali com a Lei Magnitsky, as sanções aos ministros do STF, ao advogado-geral da República e tudo mais, agora se vê como uma pessoa escanteada, né? Assim, que só serviu ao governo federal do Lula, né? E ele não vê isso como algo que acabou, né? Acabou implodindo parte da extrema-direita, né? Ele se considera ainda um player, uma pessoa importante que quer até ser candidato a presidente, tendo uma rejeição de mais de 60%, 70%, né? Exatamente. Ele fala assim, querem que eu mude de atitude, se não vou mudar. Obrigado. Continue assim fazendo. Continue fazendo esse monte de merda aí. E agora, coitado, né? Pô, já perdeu até a rejeição lá. O Marco Rubio lá, o Rubio, não fala mais com ele. O Trump, ele não consegue entrar mais na Casa Branca, tem que ficar fazendo aquelas fotos lá no jardim, lá, que nem o Sérgio Moro lá fazia lá na Alemanha, lá quando não podia entrar no negócio. Agora os adultos estão na sala conversando sobre as tarifas. Então vai ter negociação, vai demorar ainda para sair, mas já estão conversando, então acabou a pauta dele. E ele está vendo que a pauta dele acabou, porque até a extrema-direita aqui já mudou de pauta. Ninguém está pensando mais no Trump, ninguém está pensando mais nas sanções, na anistia. Agora os caras estão querendo o sangue do carioca, literalmente. Sim. Então ele está fudido. Vai fazer o quê? Não pode voltar para o Brasil? Vai ficar lá na Disney lá? Acabou para ele, acabou. Então ele tem que tentar ser relevante, tem que ficar se iludindo assim, né, para conseguir alguma coisa. A tentativa de mudança da pauta do Eduardo Bolsonaro, do Alan dos Santos e do Rodrigo Constantino nos últimos dias foi desse do narcoterrorismo, né? Os narcotraficantes aqui que estariam no Brasil, tal, e de tentar colocar o Comando Vermelho, o PCC como terroristas, né? E terroristas só tem um fundo ali de poder, né, que não é o caso, eles querem o dinheiro só, né? E por falar em dinheiro, o Eduardo tem mais uma derrota aqui na Câmara Federal, no Congresso. A gente vê aqui, a Câmara tenta cobrar 13.900 mil reais de Eduardo por faltas. Eu acho muito pouco, né, para uma pessoa que está com atestado aí há muito tempo, né? Não vai à Câmara Federal desde o começo do ano. Eduardo Bolsonaro foi incluído no cadastro de devedores do setor público federal porque recebeu salário de deputado e não apareceu para trabalhar. O parlamentar foi comunicado pela Câmara que deve devolver R$ 13.941,40. O valor corresponde à remuneração recebida por 4 dias de trabalho em que Eduardo não compareceu às sessões. 4 dias. Vê como esses caras ganham muita grana, tá? As informações foram publicadas pelo G1 e confirmadas pelo UOL. As faltas ocorreram em março, as ausências foram registradas quando o deputado já estava nos Estados Unidos, mas ainda não havia sido decretada sua licença, que começou
em 18 de março. A Câmara já tentou cobrar Eduardo, não conseguiu. O deputado entrou para a lista de devedores e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional será acionada. A assessoria de Eduardo Bolsonaro não se manifestou. O deputado ficou de licença por 120 dias entre 18 de março e 20 de julho. A lei determina que o parlamentar reassuma o mandato de forma automática quando o prazo termina, o que ocorreu. Está aqui o Eduardo, o nepo velho da ditadura, né, o nepo baby aqui, o Eduardo Paulo Figueiredo, e o Eduardo Bolsonaro com um figurinha aqui do governo Trump. São várias derrotas, né, André, que o Eduardo Bolsonaro tem levado aí para casa, né, e daqui a pouco vai naquela de perdeu tudo. Ele disse que está com as contas bloqueadas e tudo mais. Virou um personagem patético, folclórico, né, sempre muito lotado de fentanil e de outras substâncias aí, né, que ele costuma usar. E eu acho que agora, com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, André, você lembrou bem, acabou o assunto para eles, né? Eles vão tentar entrar como? Falando de narcotraficante, que o Trump precisa invadir os Estados Unidos, né? Que é o que eles mais querem, né? Eles têm orgasmo quando falam disso, né? Uhum. Cara, virou um doidinho de bairro que é entrevistado pelo Metrópole. Basicamente é o que ele conseguiu. Acabou, cara. Vai fazer o quê? Vai, tipo, se ele, o irmão dele já começou a pedir pro Trump, mas ele vai falar a mesma coisa? Tá, foda-se, não vai ser o primeiro, tá? Nem o protagonismo disso ele vai conseguir, não vai conseguir fazer uma campanha para invasão no Brasil, isso daí não vai, esquece. Vai continuar lá, dando seu solê na Disney, andando lá no Texas, lá, porque ele é muito direitoso, tá? Acabou para ele, acabou. Olha só essa matéria aqui que saiu agora há pouco. O IBGE mostrou que o home office já é realidade para 14,7 milhões de brasileiros. Mais comum entre mulheres, inclusive. 1 em cada 5 mulheres que trabalham de casa. E entre os homens é 1 em cada 6. Ou seja, o número de pessoas que trabalham em casa só cresce. E o mais curioso é que tem gente de tudo quanto é área trabalhando assim. Tem quem trabalha com vendas, com prestação de serviço, gente que continua atuando na própria profissão e até quem está ganhando bem com plataformas como Mercado Livre, Magalu e Amazon. Para você ter uma ideia, as vendas online sem estoque já movimentaram mais de 100 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Então sim, tem muita gente mudando de vida e trabalhando 100% de casa. Agora, se você também quer aprender uma profissão que te permita trabalhar de casa, vale muito a pena conhecer a Escola de Negócios Digitais. O link está aqui embaixo do vídeo, é o primeiro da descrição. Quando você clicar, vai abrir uma conversa com o Clayson. Fala que você quer entender como funciona e ele vai te liberar um treinamento gratuito de 3 aulas. E calma, não é tigrinho, não é bet, não é curso de vender curso. É trabalho sério, honesto, para quem realmente quer mudar de vida. Tem oportunidades em várias áreas. Vendas, serviços, marketing e até profissões que você já domina. Só precisa aprender a adaptar para o mundo digital. E se você já tem uma profissão tradicional e quer migrar para o home office, essa pode ser sua chance. Imagina poder trabalhar de casa, definir seus próprios horários, sem trânsito, sem escala 6x1 e ainda ganhar bem por isso. Ah, e olha esse depoimento que apareceu outro dia. Eu trabalho em home office desde 2022. Hoje sou nômade digital, caminho sem volta. Tá vendo? Quem começa não quer mais parar. Enfim, é isso. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua audiência e também a sua paciência.